pessoal, vamos fazer uma aula hoje sobre as orações, né? O período composto. Então, como funcionam as orações? As mais fáceis são as orações coordenadas. Nós temos dois tipos de orações coordenadas, as assindéticas e as sindéticas. As orações coordenadas assindéticas são sem conjunções, então elas não têm conjunções. As assindéticas, o a é negação e síndeto é conjunção. Então, orações coordenadas assindéticas: acordei, tomei café, saí. 3 orações coordenadas assindéticas. Pare, olhe, atravesse. 3 orações coordenadas assindéticas. Vim, vi, venci. 3 orações coordenadas assindéticas. Entenderam as assindéticas? E nós temos as orações coordenadas sindéticas, com conjunções. São 5: aditivas, alternativas, explicativas, adversativas e conclusivas. Por exemplo, as aditivas: ele almoça e janta. Ele almoça é uma oração coordenada assindética. E janta é uma oração coordenada sindética aditiva. O e é aditivo, a conjunção e indica adição. Então, ele almoça e janta. Ele almoça, oração coordenada assindética. E janta, oração coordenada sindética aditiva. Então, essa é a aditiva. Nós temos as alternativas: ou trabalha ou estuda. 2 orações coordenadas sindéticas alternativas. Olha a conjunção ou trabalha ou estuda. Oração coordenada, 2 orações coordenadas sindéticas alternativas. Nós temos as adversativas: fui ao cinema, mas não vi o filme. Tá? Fui ao bar, entretanto não bebi. Então, as orações coordenadas sindéticas alternativas, adversativas, indicam uma contrariedade, uma oposição. Fui ao bar, mas não bebi. Fui ao bar é uma oração coordenada assindética, mas não bebi é uma oração coordenada sindética adversativa. Nós temos as orações coordenadas sindéticas explicativas. Por exemplo, venha logo, pois é tarde. Venha logo, que é tarde. Venha logo, porque é tarde. Então, venha logo é uma oração coordenada assindética. Pois é tarde é uma oração coordenada sindética explicativa. Tá? E nós temos as orações coordenadas sindéticas conclusivas. Por exemplo, ele estudou, portanto foi aprovado. Logo, foi aprovado. Por conseguinte, foi aprovado. Ele estudou, oração coordenada sindética, ele estudou, oração coordenada assindética, portanto foi aprovado. Oração coordenada sindética conclusiva. Então, resumindo, nós temos as aditivas, alternativas, explicativas, conclusivas e aditivas, alternativas, explicativas, adversativas e conclusivas. O grande lance é decorar as conjunções. Por exemplo, e nem, mas também. E nem, mas também, como também. Aditivas. Ou, ora, quer, já. Alternativa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Adversativa. Porque, pois e que. Explicativa. Portanto, logo, então, por isso, por conseguinte, destarte, conclusivas. Entenderam as conjunções? Tranquilo? Pelas conjunções você consegue classificar as coordenadas. Agora vamos falar das orações subordinadas adverbiais. São 9 orações subordinadas adverbiais, tá? A mesma dica da coordenada. Tente decorar as conjunções e entender a relação. Por exemplo, nós temos as condicionais. Se você chegar, eu sairei. Eu sairei é a oração principal. Você não fala mais assindética, é principal. Se você chegar, eu sairei. Eu sairei
é a principal. Se você chegar, é uma oração subordinada adverbial condicional. Caso você chegue. Se você chegar, eu sairei. Condição. Como não estudou, reprovou. Causa, ó. Como não estudou, causal, ó. Oração subordinal adverbial causal. Por que não estudou, reprovou. Reprovou é a principal. Coloque vírgula. Como não estudou, vírgula, reprovou. Reprovou é a principal. Quanto mais o tempo passa, mais eu te amo. Proporcional. À medida que estuda, aprende. Proporcional. Quanto mais estuda, mais aprende. Proporcional. Então, ó, à medida que estuda, aprende. Aprende é a principal. À medida que estuda, é a proporcional. Ele comeu tanto que ficou doente. Dá uma ideia de consequência. É a consecutiva. Ele comeu tanto, oração principal, que ficou doente. Consecutiva. Ele trabalhou tanto que mereceu o prêmio. Consecutiva. A fome era tamanha que comeria um boi. Consecutiva. Entenderam? Um CD brasileiro custa mais caro que um estrangeiro. Um CD brasileiro custa mais caro, é a principal, que um CD estrangeiro. Comparação. Então, a oração subordinada adverbial comparativa. Tranquilo? Pessoal, eu posso falar assim para vocês. Para que seja aprovado, estude. É finalidade, ó. Para que seja aprovado, estude. Estude é a principal. A fim de ser aprovado, estude. Então, oração subordinada adverbial final. Entenderam? Quando ele foi embora, eu cheguei. Temporal. Ó, quando ele foi embora, eu cheguei. Temporal. Tá? Dá ideia de tempo. Enquanto ele trabalha, eu estudo. Tempo. Tá? Mal ele chegou, eu saí. Oração subordinada adverbial temporal. Mal ele chegou. Vírgula. Eu saí é a principal. Entenderam? Pessoal, olha a conformativa. Tudo aconteceu conforme havíamos planejado. Tudo aconteceu como havíamos planejado. É a conformativa, da ideia de conformidade. Tranquilo? Mais uma questãozinha, mais uma oração subordinada adverbial. Lembrando que é oração porque tem verbo. Subordinada, porque uma precisa da outra, tá? Adverbial, porque funciona como advérbio. Então, ó, olha a concessiva. Embora fosse bom aluno, reprovaria. Apesar de ser bom aluno, reprovou. Ainda que fosse bom aluno, reprovaria. Então, isso é a concessiva. A concessiva dá uma ideia também de contrariedade, tá? Mesmo estudando muito, foi reprovado. Isso é a concessiva, dá uma ideia de coisa contrária. Tranquilo, pessoal? Então falamos das 9 conjunções. Temporais, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais e proporcionais. Orações subordinadas adverbiais. O grande lance é decorar as conjunções. Tá? Se, desde que, caso, condicionais. À medida que, a proporção que, quanto mais, quanto mais, menos, proporcional. A fim de, para que, final. Quando, enquanto, logo que, mal, desde que, temporal. Embora, ainda que, mesmo que, concessiva. Como, que nem, tal qual, comparativo. Porque, visto que, uma vez que, causal, tá? Causais, são as conjunções causais. Conforme, como, segundo, conformativas. O grande lance é você fazer um fichamento das adverbiais. Copiar, decorar, grudar na geladeira. Porque você vai precisar disso no concurso. Ou matematicamente vem à sua cabeça, ou você entende a relação. Tranquilinho? Mais um tipo de oração, pessoal, as orações subordinadas adjetivas.
Quais são as orações subordinadas adjetivas? São duas. O grande lance é perceber que as adjetivas vêm com pronome relativo. Quais são os pronomes relativos? Que, cuja, qual, onde, quanto, como. Muito raramente esse quando e esse como, tá? Principalmente que, qual, quem, cuja, onde. E eles recuperam, eles têm uma função anafórica, os pronomes relativos. Por exemplo, orações subordinadas adjetivas. Os alunos, vírgula, que estudam, vírgula, serão aprovados. Todos ou alguns? Todos, entre vírgula, todos. Os alunos, vírgula, que estudam, vírgula, serão aprovados. Os alunos serão aprovados é a oração principal. Que estudam é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, entre vírgulas. Esse que recupera os alunos. Este que é pronome relativo, tá? Então, entre vírgulas, explicativa. Vamos falar sem vírgulas. Os alunos que estudam serão aprovados. Todos ou alguns. Alguns, sem vírgula, alguns, muda completamente o sentido. Os alunos serão aprovados. Oração principal. Que estudam é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Então, se eu colocar entre vírgulas, são todos. Se eu colocar sem vírgulas, são alguns. Com vírgula, explicativa. Sem vírgula, restritiva. Entenderam? Vamos mais uma vez. Os países da América do Sul, vírgula, que não investem em educação, vírgula, sofrerão. Os países da América do Sul sofrerão é a oração principal. Que não investem em educação é uma explicativa, entre vírgulas, todos. Mas se eu falar os países da América do Sul que não investem em educação sofrerão. Os países da América do Sul sofrerão é a oração principal. Que não investem em educação, sem vírgulas, alguns, aí é a restritiva. Moleza, pessoal? Valeu! Então, cuidado com os pronomes relativos, hein? Que, cuja, qual, eles recuperam. Tem função anafórica, para trás, pronome relativo. E eles introduzem as orações subordinadas adjetivas. Para terminar, pessoal, orações subordinadas substantivas, tá? São 5 orações, 6 substantivas, um pouquinho mais complicado, elas dependem da análise sintática. Vamos pensar um pouquinho nas orações subordinadas subjetivas, substantivas subjetivas. Orações subordinadas substantivas subjetivas. Elas funcionam como sujeito da oração principal. Orações subordinadas substantivas subjetivas. 3 maneiras de aparecerem as subjetivas. Por exemplo, convém que vocês estudem. A pergunta que eu faço para achar sujeito é: o que convém? Então, que vocês estudem é sujeito do convém, tá? Então vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. É a mais difícil, é a mais complicada, porque você tem que entender do sujeito. Por exemplo, consta que eles reprovaram. O que consta? Pergunta o que para achar sujeito? Que eles reprovaram. É a subjetiva, tá? Então a subjetiva pode aparecer com esses verbos na terceira pessoa do singular. Convém, consta, parece, urge, importa, acontece. Por exemplo, importa estudarmos continuamente. Importa é a principal. O que importa? Estudarmos continuamente. É a subjetiva. Uma outra maneira de aparecer a subjetiva é assim, ó: seria bom que você estudasse. O que seria bom? Eu vou achar o sujeito, que você estudasse. Então, que você estudasse é sujeito do seria bom. Perceba que o seria é um verbo de ligação e o bom é o predicativo do sujeito. Então está faltando o sujeito, ó: seria, verbo de ligação, bom, predicativo do sujeito. Que você estudasse é a subjetiva. O que seria bom? Que você estudasse. O que é conjunção integrante, sempre nas substantivas, tá? Outra maneira de aparecer é assim, ó: nota-se que você venceu.
O nota-se é um verbo transitivo direto. Você pergunta o quê? Nota-se o quê? Verbo transitivo direto. O se é partícula passivadora, que você venceu é a subjetiva. Então se vier com verbos transitivos diretos e a partícula se, nota-se, vê-se, percebe-se, vai ter a subjetiva na frente. 3 maneiras de aparecer a subjetiva. Convém, consta, parece, urge, na principal. Seria bom, seria conveniente, foi bom, é bom. Verbo de ligação no começo. E verbo transitivo direto, com a partícula se. Nota-se, disse que ela é uma boa pessoa. Diz tracinho se, que ela é uma boa pessoa. Subjetiva. Tranquilinha subjetiva, pessoal? Tá? Legal. Muito bom. Agora vamos passar para as objetivas diretas. Pessoal, agora vamos nas orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas. Orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas. Elas funcionam como objeto direto da oração principal. Imagine o seguinte, eu comi o pão. O sujeito é eu, comi o quê? É um verbo transitivo direto. Não tem preposição, O pão, o é só artigo. Isso é um objeto direto. Eu encontrei meu amigo. Sujeito eu. Encontrei quem? Então todas as vezes que eu perguntar quem ou o que para o verbo, são verbos transitivos diretos. Eu encontrei meu amigo. Meu amigo é objeto direto. Tá, isso é o período simples, tá? Eu fiz a tarefa. Sujeito eu, fiz o quê? É um verbo transitivo direto. A tarefa é objeto direto. Toda vez que você perguntar o que ou quem. No período composto, funciona assim, eu acho que ela venceu. Eu acho é a oração principal. Você corta, passa um risco antes do que. O que é conjunção integrante. Eu acho que ela venceu. Sujeito, eu, da primeira oração. Acho o que? Verbo transitivo direto. Então a segunda oração, que ela venceu, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Entenderam? Responda se conhece o novo time do Flamengo. Responda é a oração principal. Esse se é conjunção integrante. Responda o que? Se conhece o novo time do Flamengo. É oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Professor, como que eu sei que o se é conjunção integrante? Porque ele está iniciando uma objetiva direta. Ou poderia também estar uma subjetiva, qualquer substantivo, qualquer oração substantiva. Então, só para terminar a objetiva direta. Eu acho que ele venceu. Eu acho é a principal, que ele venceu a objetiva direta. Eu acho o quê? Nós temos as objetivas indiretas. Orações subordinadas, substantivas, objetivas indiretas. Elas funcionam como objeto indireto da oração principal. Elas sempre vêm com preposição. Por exemplo, eu preciso de que vocês me apoiem. Eu preciso é a oração principal. De que vocês me apoiem é a objetiva indireta. O de é preposição. Quem precisa, precisa de. Eu preciso, oração principal. De que vocês me apoiem, objetiva indireta. Entenderam? A objetiva indireta vem sempre com preposição. Lembre-se de que você é importante. Lembre-se, é a oração principal. De que você é importante, objetiva indireta. Olha a preposição de. Entenderam? Objetiva indireta? Elas funcionam como objeto indireto. Vem sempre com preposição. Nós temos as orações subordinadas, substantivas, completivas nominais. Elas funcionam como complemento nominal da oração principal. Elas vêm sempre com preposição também. Mas olha a diferença da objetiva indireta. Eu tenho a esperança de que ela volte. Eu tenho a esperança é a oração principal. De que ela volte é a completiva nominal. Professor, mas como que eu sei? Esperança é nome, é substantivo abstrato, não é verbo. Então se eu falar lembre-se de que, o lembrar é verbo, então vai ter uma objetiva indireta na frente. Se eu falar eu preciso de que, vai ser uma objetiva indireta, porque preciso é verbo. Mas se eu falar eu tenho a esperança de que ela volte, esperança é nome, é substantivo, então vai ser uma completiva nominal. Eu sou favorável a que o deportem.
eu sou favorável, é a oração principal. A que o deportem é uma completiva nominal, porque favorável é um adjetivo, é um nome, não é verbo. Então, se completar um nome com preposição, é completiva nominal. Entenderam? Eu tenho medo de que tudo não se resolva. Então, medo é nome, o de é preposição. De que tudo não se resolva, completiva nominal. Para acabar, gente, duas orações, a predicativa e a apositiva. As orações subordinadas, substantivas, predicativas, funcionam como predicativo da oração principal. Elas vêm sempre com o verbo de ligação. Por exemplo, o bom é, que ela não desiste. O bom é a oração principal. O bom é. Que ela não desiste é a predicativa. Olha o é, que é verbo de ligação. O bom é, que ela não desiste. Predicativo. O é verbo de ligação. O certo é que ele vencerá. O certo é a oração principal. Que ele vencerá é a predicativa. Oração subordinada, substantiva, predicativa. E a última é a apositiva. A positiva funciona como aposto da oração principal. Eu só lhes peço isto. 2 pontos. Que estudem, ó. Eu só lhes peço isto. 2 pontos. Essa é a oração principal. Que estudem é uma positiva. Então, o que estudem explica o isto. É o aposto do que foi falado antes. Eu só lhes peço isto. 2 pontos. Que estudem. Em 99% dos casos, a positiva vem com 2 pontos. Às vezes, eu posso colocar uma vírgula no lugar dos 2 pontos. Ela aparece com vírgula, a positiva. Mas ela é muito tranquila. Porque eu só lhes peço isto. Aí eu vou explicar esse isto. 2 pontos. Que estudem. Que estudem. O que? Conjunção integrante. As orações subordinadas substantivas, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, apositiva, completiva nominal, as orações subordinadas substantivas são introduzidas por conjunção integrante, o que e o se. Há exceções, mas elas são introduzidas por conjunção integrante. Obrigado, pessoal. Um abraço.